Olá, meus amores! Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. Muito bem. Esta é mais uma aula para o Ensino Fundamental 2, para o 8º ano, e eu sou a professora Margola. Bom, nós iremos trabalhar mais uma aula de revisão. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou o sistema cardiovascular. Agora, nós vamos trabalhar o sistema urinário. Neste módulo 10, seguindo a ordem aí no material de vocês, este é o módulo 10. Esta é uma revisão do módulo 10, que aborda o sistema urinário e o equilíbrio do corpo. E aqui nós vamos estudar um pouco da anatomia desse sistema urinário e esse funcionamento do sistema urinário, ok? Em uma revisão. E eu acredito que, estando todos atentos, a gente vai compreender melhor. Lembrando que aqui é uma revisão e vocês têm outras aulas anteriores que falam detalhadamente de todo esse sistema. Em conjunto, esta aula de revisão com as aulas anteriores vai facilitar a compreensão de todo esse sistema. Vamos iniciar então. Aqui nós temos então o nosso sistema urinário. Anatomicamente falando, o nosso sistema urinário então ele vai ser composto por 2 rins, um ureter ligando cada rim a uma bexiga e a uretra. Super simples, não é? Então, nós temos rins, ureter, bexiga, uretra. Sendo que são 2 rins, 2 uretés. Um ureter para cada rim. E esse ureter, ele é um canal que vai ligar cada rim à bexiga, que depois essa bexiga, ela desemboca em uma uretra. Funções desse sistema urinário: eliminar substâncias indesejadas pela urina, né? Então, essas substâncias indesejadas ao nosso corpo vão ser eliminadas pela urina, por um processo que vai acontecer, que é o de filtração. Então, a gente fala que o nosso sistema urinário, ele funciona como se fosse um filtro. Ele vai filtrar, o nosso sangue ele vai estar passando por esse sistema urinário e ele vai estar filtrando este sangue, retirando várias substâncias indesejadas ao nosso organismo, que não vão ter mais utilidade ao nosso organismo, para serem eliminadas posteriormente pela urina. Tem essa funcionalidade de controle hídrico. Então, a nossa urina, a constituição dela, em sua maior parte, é de água, claro, né? E essa água, ela vai funcionar justamente para poder diluir muitas dessas substâncias que vão ser eliminadas, que não serão mais utilizadas pelo nosso organismo. Então, serão eliminadas também. A água que nós ingerimos, ela precisa ser eliminada. Já pensou se a gente não eliminasse a água que a gente ingere? Ficasse só dentro do nosso corpo, aqui presente o tempo todo? A gente ia acabar ficando... É como se a gente fosse ficando inchado, né? Ela precisa sair. A gente ingere a água, ela vai ser utilizada, claro, pelo nosso corpo, mas a gente não vai utilizar toda essa água. Uma parte dela vai ser eliminada. Até porque o tempo todo a gente está ingerindo água. Vai ter também essa funcionalidade de regulação da pressão sanguínea, e essa regulação da pressão sanguínea, ela se dá também com a eliminação da água, né? Eliminar a água auxilia também no controle da pressão sanguínea. E regular também o grau de acidez no sangue, também é uma funcionalidade desse sistema urinário. E aqui nós temos então o nosso rim lindo, maravilhoso. Então, o que a gente precisa saber basicamente desse rim? Vocês podem, inclusive, acompanhar no livro de vocês, na página 273, vocês vão ter um esquema do rim e do néfron, tá? E vocês podem observar, comparar com esta imagem aqui, com as partes mais importantes. Tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso rim. O que vai acontecer? Aqui no nosso rim nós temos
o córtex renal, que é essa parte mais externa do nosso rim, tá? Essa parte aqui, ó, mais branquinha, tá vendo? Nosso córtex renal. Essa parte aqui mais escurinha, ela pode ser chamada de cápsula. É uma membrana de proteção externa deste rim, tá? Então, é uma membrana de proteção externa desse rim. Lá no pulmão, a gente tinha a pleura, lembra? Que recobria todo o pulmão. Aqui no rim, a gente tem essa cápsula, que é uma membranazinha de proteção, que é essa partezinha aqui mais escura, esse marrom avermelhado. Essa parte aqui mais clara, então, a gente tem o nosso córtex renal. Abaixo do córtex renal, a gente chama, que é a parte mais interna, a nossa medula. Medula renal, tá? Medula do rim, medula renal. Aqui, onde vai desembocar. Importante, essas regiões aqui, tá vendo que parecem como se fossem pequenas pirâmides invertidas, ou lembram também pétalas de flores, tá? Então, essas regiões aqui são pirâmides de Malpighi ou pirâmide renal, né? Anteriormente eram chamadas de pirâmides de Malpighi, agora a gente chama de pirâmide renal. Então, essas pirâmides renais, elas vão ter presentes nelas um conjunto de ductos ou dutos coletores. Coletores de quê? De urina, tá? E vocês conseguem observar que na pontinha de cada uma dessas pirâmides, a gente tem aqui uma região, que é essa mais branquinha, que é por onde vai sair depois essa urina, que depois vai desembocar aqui no ureter, para depois poder chegar nessa urina, ou para depois poder chegar lá na bexiga. Então, vai cair aqui no bacinete, que depois vai sair, que é a pelve renal, vai sair aqui pela pelve renal, cai lá no bacinete, vai chegar lá na bexiga. Observem que aqui nós temos uma artéria renal e uma veia renal. Importante, o sangue, ele chega pela artéria renal. E esse sangue, ele vai sair pela veia renal. Então, o sangue, ele chega pela artéria renal, que se ramifica em vários capilares, vai ser filtrado. Depois de filtrado, esse sangue ele volta pela veia renal para o corpo, que aí depois vai cair lá na veia cava, e dessa veia cava vai lá para o pulmão para poder ocorrer o processo de hematose. Então, a gente tem esse processo aqui que é muito importante da gente saber. Se a gente for observar, bem aqui a gente consegue ver que tem, na pirâmide e no córtex, nesse processo aqui entre a medula e o córtex, nós vamos ter a presença do néfron. A gente sempre coloca que é lá nos rins, né? Então o sistema urinário é responsável pelo processo de filtração, é nos rins que ocorre a filtração, mas a unidade de filtração são os néfrons. Porque é lá no néfron que vai ocorrer esse processo de filtração, de fato, né? Então, a gente pega esse pedacinho aqui e amplia. E aí nós temos, então, o néfron, a unidade filtradora. Aqui no néfron, nós vamos ter uma cápsula, que é chamada de cápsula de Bowman, mas atualmente chama-se de cápsula nefrídica, tá? Então, aqui é a cápsula nefrídica. Observem que dentro dessa cápsula nefrídica tem um emaranhado aqui, uma bolinha, né? Como se fossem, a gente tem uns capilares enroladinhos. Esses capilares enroladinhos aqui dentro, a gente chama de glomérulo. Então, aqui a gente tem, então, essa cápsula nefrídica, e é bem aqui, nessa cápsula nefrídica, que vai estar acontecendo justamente a filtração, ok?
Então, o que acontece? Aqui na cápsula nefrídica, vou até ampliar aqui. Vamos ampliar essa cápsula nefrídica? Pronto. Aqui é a cápsula nefrídica, o glomérulo está aqui. Vejam que parece um pouquinho como se fosse uma árvore deitadinha. Então, aqui essa árvore deitadinha está aqui. O sangue está chegando, claro, pelas artérias, que se ramificou em várias arteríolas, em capilares. Chegou aqui. Lembra que lá no sangue que a gente estudou é constituído de partes líquidas e partes sólidas, que são os nossos elementos figurados. Se aqui funciona como um filtro, tá? Se essa regiãozinha funciona como um filtro, então é como se aqui a gente tivesse um filtrozinho de café. Sabe o filtro de café que a mamãe coa café em casa, de manhã cedinho? Ou coa o chá, o café, ela pega o pozinho de café, coloca na água e dilui. Parte líquida e parte sólida. Quando ela passa pelo coador, seja o coador de papel ou aquele coador de pano, fica a parte sólida retida no filtro e passa para o copo ou a garrafa apenas a parte líquida. Isso que vai acontecer aqui também. Então aqui a gente tem uma membrana por onde vai passar, então aqui tem os capilares, vai passar a parte líquida, a parte sólida fica retida. Então, os elementos figurados, eles ficam retidos aqui dentro. Passa somente a parte líquida deste sangue, ok? Passou. Então, ocorreu a filtração. Passou a parte líquida desse sangue. Aqui, nessa primeira porção desse néfron, nós vamos ter acontecendo que essa primeira porção a gente vai chamar de tubo proximal. Nesse tubo proximal vai acontecer a reabsorção dos nutrientes. Veja, aqui aconteceu a filtração. Se aconteceu a filtração e ficaram retidos os elementos figurados, passou a parte líquida. Lembra que lá na parte líquida deste sangue a gente tem a presença de vitaminas, de nutrientes, de sais, de água. Muitos sais, água, vitaminas, nutrientes, eles são importantes para o nosso corpo. A gente não vai ficar eliminando eles pela urina. Então, o nosso corpo ele vai reabsorver. A gente quer eliminar apenas aquilo que para o nosso corpo não vai ser mais útil. Então, vai acontecer um processo de reabsorção. E a reabsorção dessas vitaminas, a reabsorção desses nutrientes vai acontecer aqui, nesse tubo proximal. Então, veja que ele é contorcidozinho. Então, essa primeira porção, que é o tubo proximal, vai acontecer a reabsorção, ou seja, volta para o corpo. Esses nutrientes voltam as vitaminas para o corpo. Aí veja que depois do tubo proximal a gente tem como se acontecesse a formação de um U grandão, que a gente vai chamar de alça de Henle. Essa alça de Henle, aqui ó, que é grandona, são duas partes, né? É um U. Nessa primeira parte vai acontecer também processos de reabsorção em ambas as partes. Só que nessa primeira parte a gente vai ter a reabsorção de sais e nessa segunda parte nós vamos ter a reabsorção de água, ok? Então, a água é reabsorvida pelo organismo. Depois disso, e aqui, claro, continua passando, né? A parte líquida para o nosso organismo. E isso tudo para poder formar a urina. Chegou agora nesse túbulo contorcido distal. Ou seja, esse túbulo contorcido distal porque ele está mais distante agora. Está mais distante, aqui, agora começa a haver o processo de excreção. Então, aqui nós tínhamos o processo de filtração. No túbulo proximal, na alça de Henle, nós temos o processo de reabsorção. E aqui no túbulo contorcido distal, a gente vai ter o processo de excreção. Então, aqui o que vai estar acontecendo? Todos aqueles resíduos,
que foram originados do metabolismo celular, a ureia, por exemplo, eles vão estar vindo para cá, os capilares vão estar entregando, né, vão estar vindo para cá, vão ser entregues pelos capilares para esta urina que está sendo formada, né, vai se juntar a este líquido que está sendo constituído, né, que é a urina, para então ser eliminado pelo ducto coletor. Lembra que aqui essas pirâmides de Malpighi são conjuntos de ductos coletores. Então, esses ductos coletores, por aqui vai sair então essa urina. Essa urina vai passar aqui pela pelve renal, vai desembocar aqui passando pelo bacinete, vai desembocar no ureter, vai chegar lá na bexiga e vai então depois ser eliminado pela uretra, ok? Mas o que nós temos aqui que saber que é muito importante então no néfron, que esse processo todo ele se divide em 3 etapas: filtração, reabsorção e excreção, ok? Essas são as 3 etapas. Nós temos a primeira etapa de filtração acontecendo aqui na cápsula nefrídica ou cápsula de Bowman. O processo de reabsorção acontecendo no túbulo proximal e acontecendo na alça de Henle, e a excreção acontecendo no túbulo contorcido distal ou tubo contorcido distal. Depois, passou lá pelo ureter, vai cair justamente essa urina aqui na bexiga. Essa bexiga que é um músculo, né? Então ela vai se expandindo à medida que vai concentrando muita urina. Aí, veja, ela pode acumular até 700 ml de urina. À medida que passa um pouquinho já dos 200 ml, já dar vontade de fazer xixi. Mas aí você não quer fazer xixi naquele momento, não se preocupe, ela vai continuar acumulando urina aqui dentro, até que você consiga ir no banheiro para poder eliminar essa urina. Essa urina, ela não é para ter cheiros fortes, ela não é para ter coloração avermelhada. Lembra que a coloração avermelhada lá do sangue é elemento figurado, então ela fica retida lá no processo de filtração ainda, tá? Ainda lá na cápsula de Bowman. Ela fica retida, então ela não é para ter essa coloração, não é para ter coloração avermelhada, nada disso. Se tiver, é alguma normalidade, precisa ser investigada. Essa urina ela vai ser acumulada aqui e depois essa urina ela vai ser eliminada, e ela vai ser eliminada pela uretra. O que é importante anatomicamente a gente saber entre homem e mulher? A diferença? Apenas em relação a tamanhos. Na mulher, a uretra ela é mais curta quando comparado à uretra do homem, que ela é muito maior, ela é mais longa, tá? Então essa é apenas a diferença em relação aos sistemas urinários do homem e da mulher. A gente tem a uretra no homem sendo maior, mais longa, do que a uretra na mulher. Então no homem maior, na mulher mais curtinha. E aqui a gente finaliza então essa revisão do sistema urinário. Estudem para fixar melhor esse conteúdo e até a próxima aula.